Essa história começa em 1900 e não sei. É uma história que começa na minha infância e que eu queria muito compartilhar com vocês. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos de idade quando eu fiz a minha primeira viagem de avião. Eu sempre achei incrível a experiência de voar, ainda que o voo tivesse algumas turbulências, eu tava lá tranquilinha, felizinha, curtindo aquela novidade, porque para criança é tudo novidade, né, gente? E depois da minha primeira experiência, é claro que eu tive várias outras experiências, fazendo sempre trajetos curtos pelo Brasil, afinal de contas, eu tinha parentes espalhados por outros estados e eu precisava passar o Natal, passar o Ano Novo com alguns parentes e sempre precisava ir de avião com a minha família. Anos mais tarde, essa experiência continuou se repetindo, porque eu casei, e juntamente com o meu esposo, dessa vez eu queria conhecer outros lugares. E ainda nesse período, tudo estava tranquilo para mim. Eu curtia o ambiente, eu curtia a ideia de viajar. Muitas vezes eu dormia nos voos, outras vezes eu ficava admirando a paisagem. Mas até então essa experiência era algo muito bom pra mim, eu ficava felizinha, não tinha nenhum medinho, nada. Assim como você, eu sabia que o avião é um dos meios de transportes mais seguros que nós temos. Então por que ter medo, não é verdade? Pra que ter medo? Até que nós, através dos noticiários, presenciamos uma série de acidentes consecutivos que aconteceram no Brasil e no mundo. Gente, quando acontece um acidente grave, a gente fica ligado na TV, a gente quer saber quantos que morreram, quantos que perderam a cabeça, quantos que voaram pela janela, como foi que explodiu, qual foi a reação das pessoas quando isso aconteceu. E a gente acaba se envolvendo muito com aquela história. Foi exatamente isso que eu fiz quando um avião precisou fazer um voo forçado em Manhattan, Nova York. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu sei que Helena ainda era pequena e esse acidente aconteceu mais ou menos na véspera de uma viagem que eu precisava fazer de avião. Só eu e minha filhinha, ainda bebê. Eu estava até que bem, sabe? E simplesmente quando esse avião decola, eu entrei em pânico. Pânico, de verdade. Eu suava, eu olhava pela janela, eu lembrava daquela cena, aquilo me trouxe um transtorno muito grande, porque eu fiquei envergonhada com as pessoas que estavam ao meu redor, que acabaram, de certa forma, eu acho que eles acabaram percebendo que eu não estava bem. Helena dormia, sabe? Eu fiz todo aquele procedimento de mãe, no primeiro voo do bebê, que é amamentar a criança na subida e na descida, eu estava preocupada com ela, na minha cabeça haviam várias cenas de tragédia, eu olhava pela janela, o céu estava totalmente límpido, era de dia, mas eu precisei levantar cerca de 4 ou 5 vezes para ir ao banheiro. E eu chamava a comissária de bordo, entregava minha filha nas mãos dela e entrava no banheiro, porque eu estava passando muito mal. Na minha cabeça eu pensava, daqui ela não vai pular com a menina, então eu vou ter que achar minha filha aqui se alguém roubar. A partir daquele voo, super bem sucedido tecnicamente, mas pra mim um terror, eu desenvolvi o que eu vou chamar aqui de um pânico aéreo. Eu não sei se existe um termo pra isso, eu não sou psicóloga, mas eu acredito que existe até uma terapia pra esse tipo de pessoa, e talvez você tá me assistindo aqui justamente porque você sofre com isso. E eu sofri muito, diversas vezes eu voei com o sentimento de que alguma coisa terrível ia acontecer. Na minha mente eu já planejava quando o avião caísse na água, o que eu ia fazer? Eu passava os meus voos orando ou ouvindo música bem alto, até o dia que eu descobri que se eu tomasse um remedinho, eu ia ficar zen e a viagem ia acontecer tranquilamente. Uma vez eu tomei remédio na sala de embarque e o voo atrasou. Eu fiquei em pé na fila, desmaiando. Simplesmente o remédio fez efeito antes do tempo planejado. O pior de tudo era quando alguém viajava comigo. Eu conseguia colocar medo nas pessoas que estavam comigo. Eu já fiz várias pessoas ficarem com medo de avião. Real. Olha só a cara da aeromoça, olha só. Ela tá tensa, ela tá normal. Ela tá normal, tá andando para cá toda hora, ela anda. Por que ela não fica sentada também? Todo mundo fica sentada, porque ela tá andando. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Alguma coisa acontecendo. Você viu? Ia servir o lanche, ela voltou. Não serviu mais. Ela foi chamada na cabine. Alguma coisa vai acontecer. O motorista chamou ela pra dar notícia que acabou o combustível nessa aeronave. Essa asa tá rachada. Será que só eu que tô percebendo isso? Esse avião tá todo quebrado, esse avião tá velho. Eu tô ouvindo barulho da carcaça desse avião que tá quebrado. Oi! Não quero lanche. Tô de dieta. Olha lá, viu?
Criança chorando no avião, péssimo sinal. Criança tem sexto sentido, criança sabe o que vai acontecer no futuro. Não é possível que só eu tenha essa sensibilidade. Bom, o que eu quis dizer com toda essa história é que em um dado momento da nossa vida nós temos algum medo de algo, de alguém. Isso acontece com todo mundo. O medo nada mais é do que algo que nós desenvolvemos na nossa mente e que nos leva a alguma paralisia, nos paralisa de alguma forma, nos impede de avançar em alguma área da nossa vida. Quando nós éramos criança, nós tínhamos medo de escuro. Eu tenho certeza que quando tua mãe pedia pra você ir lá no quintal escuro de noite, você ia correndo, voltava e eu acredito que você também via coisa lá no seu quintal. Mas aí esse medo passou, espero que tenha passado, e você nem se lembra mais do dia em que você foi curado daquele medo. Simplesmente porque os anos foram passando e você foi encarando aquilo. Você foi dizendo pra você mesmo, poxa, eu não posso ter medo disso, eu preciso encarar. E aí você venceu isso. E eu acho que essa é a chave para que nós venhamos vencer qualquer medo. Todo o medo precisa ser encarado. Eu tive uma crise de pânico por avião, mas eu nunca deixei de voar. Eu comecei a trabalhar aquilo dentro de mim porque eu sabia que os planos de Deus para minha vida dependiam de viagens e que aquilo poderia paralisar muita coisa na minha carreira, na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família. E foi aí que eu fui melhorando deste processo. Eu quero contar para você o agora. Eu continuo em processo de cura e eu resolvi fazer esse vídeo dentro do avião. Um dos últimos vídeos que eu fiz, eu tava tranquilinha. Como vocês podem ver, eu não precisei tomar nenhum remédio. Eu fiquei tranquila. Eu consegui até fazer um lanchinho dentro do avião, que é uma coisa que eu geralmente não faço, porque quando você tá nervoso, você não quer comer. Eu não posso mentir, durante a decolagem eu sinto umas 2 fisgadinhas na barriga, mas esse estado que vocês estão vendo aí é uma grande vitória pra mim, porque como eu estava e como eu estou hoje, nossa, tem uma diferença enorme. E uma coisa que me ajudou muito foi conhecer um pouco mais sobre os procedimentos de voo, por que existem as turbulências, como é que funciona uma asa de avião, porque eu achava realmente que ela estava quebrada, mas ela levanta e abaixa conforme a necessidade do voo. Cada coisinha dentro do avião me deixava em pânico. E eu fiz esse vídeo porque talvez eu esteja te ajudando em alguma área da sua vida. Talvez o seu medo não seja de avião, mas seja de altura, de elevador, seja medo de escuro. Ou talvez você tenha medo de se relacionar, você tenha medo de confiar nas pessoas, medo de ter um filho. Certamente esse medo, ele não serve pra outra coisa que não seja te paralisar na sua vida. E lembrando que não vai ser do dia pra noite que você vai vencer isso, mas é um processo, assim como eu estou vencendo esse processo. Mas eu não sei se você que está assistindo acredita em Deus, e eu tive uma experiência com Deus que me levou a ter as atitudes que eu tô tendo hoje. Foi algo tão simples, mas eu olhei naquela janela e comecei a ver Deus falando comigo. Não foi audível, tá, gente? Porque se ele falasse meu nome dentro do avião, eu ia ficar com medo. Oh, meu Deus! E eu ouvi o Senhor dizendo no meu coração que Ele estava comigo na terra, no ar, em qualquer lugar. Muitas vezes nós temos a sensação de que Deus está com a gente só em algumas áreas da nossa vida e outras não. Eu quero te dizer que Deus tem interesse de estar em todas as áreas da sua vida, inclusive nas que você é muito fraco. Deus não faz a seleção das áreas da sua vida que Ele vai atuar. Ele quer estar com você por completo. E tudo que Ele quer é que você confie nele. Eu acho que isso vai te ajudar muito se você está sofrendo com algum tipo de medo. Eu espero que você tenha dado boas risadas e que você supere todas as suas dificuldades, ok? Esse foi o meu recado. Esse canal tem mais de 100 vídeos, então você pode passear por aqui, conhecer outros vídeos, compartilhar com seus amigos que sofrem com algum tipo de medo, deixar o seu like e se inscrever nesse canal, ok? Um beijo!